Programa Cotidiano, oferecimento Overkids. Olá, boa tarde. Está começando o Cotidiano aqui pela TV Tropical Rede Record. Hoje a gente já começa o programa falando de saúde da pele. Olha, muita gente tem mancha na pele e nem presta muita atenção nela. Mas é preciso prestar, sim, muita atenção. E agora a gente vai mostrar uma matéria falando dos cuidados, da prevenção e dos tratamentos para quem quer eliminar as manchas da pele. Presta atenção que ficou muito interessante essa matéria. Primeiro, a gente tem o melasma, né? O melasma é mais acometido em mulheres, a gente vê às vezes 9 para 1, 9 mulheres para um homem. É causada por falta hormonal, a gente vê mais na gravidez, certo? É causada principalmente também desencadeada pelo sol. A gente tem aqui no Nordeste, a gente percebe muito mais mancha solar do que no Sudeste, por causa da incidência da gente de radiação solar e fator genético. A pessoa já tem aquela tendência de ter a mancha. O melasma em si, ele não é uma coisa que traz um malefício para a pessoa do ponto de vista de doença, mas causa muito transtorno estético. A gente vê aqui no consultório pacientes que botam muita base, muita maquiagem para tentar esconder e não sai de casa sem a maquiagem. Então aquilo ali traz um desconforto, até psicológico, social para a pessoa, porque todo mundo pergunta, e essa mancha? A gente tem muitos compostos que podem ser utilizados. O mais importante deles é a hidroquinona. A hidroquinona é uma medicação, certo? Que diminui a produção de melanina pelo melanócito, que é o que causa a cor da pele, certo? Ela é uma medicação excelente, só que a gente também tem que ter muito cuidado em relação a ela. A gente vê que às vezes uma pessoa pega uma medicação de outra e começa a usar e não sabe às vezes os riscos que podem causar. Ela é ótima, mas ela pode ter um efeito chamado efeito rebote. Em vez de diminuir a cor, ela aumenta a cor, fica mais um tom a mais e às vezes fica até uma mancha persistente. Tirando isso, a gente tem o quê? Vitamina C. A vitamina C, além de ser antioxidante, ela é clareadora, ácido cólico e por aí vai. A gente vai mesclando, vendo o que a paciente já usou e vendo o que a gente pode colocar mais. Tem medicação, por exemplo, a tretinoína, que a gente usa junto com a hidroquinona. É preferível que use à noite, porque tem interação com a luz solar. Então tem que ser usado à noite. Algumas outras medicações, ácido cólico, vitamina C, já podem ser usadas de dia para intensificar o efeito da medicação à noite. Então aí a gente tem que ver o perfil do paciente, às vezes, você usa a medicação de dia se eu passar? Porque tem gente que não gosta muito de usar coisa de dia, prefere deixar mais para a noite. Então a gente vê o perfil do paciente e vê se ele vai usar ou não. Uma coisa também importante é usar protetor solar. E assim, eu sempre indico, paciente com mancha tem que ser protetor solar com base, certo? Aí por quê? A gente já tem o filtro solar, que é um produto químico, certo? A radiação bate, se faz uma transformação química e não tem o efeito do dano solar. A base, ela atua como se fosse impedindo a radiação de chegar na derme, certo? Então, ela bate a radiação e volta. Por isso que eu tenho um plus, você colocando um filtro solar que tem base e o filtro, porque a pessoa já tem a tendência. Então, se você se expõe muito ao sol, aquilo ali vai ter um gatilho, vai ativar. Então, se você evita essa exposição solar, porque às vezes um dia no sol já aumenta a mancha, entendeu? Às vezes as pacientes falam isso. Eu fui só um final de semana, fiquei debaixo da barraca, só aquele mormaço, ele já aumenta a tendência a ter a mancha. Tem outros tipos de mancha que a gente chama melanoses solares, que são aquelas características de
de local exposto. Então fica no colo, nos braços, nas costas, homens que ficam sem camisa, né? Os homens ficam sem camisa, às vezes até pescadores, dependendo do trabalho. Então aquelas manchinhas, que também tem um ponto de vista, fator cosmético, que eles não gostam da mancha, só que tem que ser visto pelo dermatologista porque alguma dessas manchas pode ser um câncer de pele. Então a gente tem que observar. Pessoas que têm muitas manchas, o ideal é ir para o dermatologista de 6 em 6 meses. Porque uma mancha marronzinha, se ela estiver se transformando, ficando um pouquinho mais escura, às vezes ela fica com 2 cores, aumentando de tamanho, então é importante que tenha esse diagnóstico, se é ou não câncer de pele. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, mas já volta com muito mais cotidiano para você. Fica por aí porque no próximo bloco tem o quadro Cotidiano de Mãe. Fica por aí que o intervalo é bem rapidinho e eu vou estar aqui esperando por você. Por que incluir o abacate na sua dieta? Ele melhora o colesterol. O abacate é uma fruta rica em fonte em beta-cistosterol, que é um composto que tem sido mostrado em estudos que pode reduzir os níveis de colesterol.